Bora lá, fiel, o Mano e a Lelê aqui na Rádio Energia FM, atualizando as informações do Timão, repercutindo a vitória do Corinthians fora de casa contra o Vasco por 3-2. Elogiaram demais aqui os moleques da base. E você, o que achou da atuação aí do Guinegão e do Kaique? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Falaram da política do Timão, projetaram o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O vídeo tá bem legal, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pras últimas notícias do Timão. Notícias, novidades e gols do Corinthians em nome de Novibet. Lele, eu concordo aí com relação ao trabalho do Dorival, ele tá melhorando o time, mas eu acho que o Dorival ele merecia a cobrança, sim. Porque mesmo com o time, quando não tava com essa série de lesões aí que ele tem agora recentes, caso do Carrillo, o caso do Martinez, do Memphis e do Yuri, no caso do Yuri não é uma lesão, né? Acabou fazendo uma cirurgia, mas também tá fora. Mas eu acho que ele não tava conseguindo encaixar o time, agora ele tá. Mas ele tá fazendo o que se esperava dele. Mas, ô, mano... Mas o RG, assim como, por exemplo, o Zubeldia, que com o mesmo elenco do Crespo ele não conseguia fazer o São Paulo jogar, o Dorival não tava conseguindo com um elenco que poderia produzir mais. E agora ele tá conseguindo. Mesmo diante das dificuldades, ele tá montando um bom time. Então, mas deixa eu te perguntar. Ele não tendo as estrelas, ele não tendo os jogadores top, ele tem que encontrar solução naquilo que ele tem, no resto que sobrou pra ele. Agora, encontrar solução em 1-2 dias é impossível, você sabe disso. Ele tem que encontrar solução, mas achando o jogador, o lugar certo para fazer aquilo que ele realmente quer. E isso não dá para fazer de um dia para o outro. Por isso que demora. Não, mas o RG, tanto é que ele encontrou, né? Não, mas o RG, a minha crítica com relação ao trabalho do Dorival não refere-se a esse momento que o Corinthians perdeu 4 pilares técnicos do time. O Martinez não é um pilar técnico, mas o restante é. O Carrillo, o Memphis, o Yuri, enfim. E o próprio Garro que não tá 100% ainda, tanto que foi preservado na partida de ontem aí, entrou no decorrer do segundo tempo, mas não começou jogando. A minha crítica com relação ao trabalho do Dorival é quando ele tinha todo mundo à disposição e ele demorou para achar o time. Agora ele tá fazendo milagre. Inclusive, RG, eu queria parabenizar o Maicon, que ontem voltou e voltou bem, jogando aí como titular, até numa função aí um pouco mais de armação, já que o Corinthians estava sem o 10 de criação, o Maicon estava tentando fazer essa função ali e foi muito bem. Então, quando o Maicon vai mal e não consegue produzir fisicamente dentro de campo, eu sempre falei, ontem ele realmente produziu, e foi um cara que coordenou praticamente aquele meio campo. Parabéns também, Lelê, para os dois laterais aí, tanto o Mateuzinho quanto o Bidu, principalmente, que foram monstros aí na partida, jogaram demais. E, cara, pra esses dois moleques, RG, que estão segurando um puta de um rojão, que é o Kaique e o Guinegão, porque, mano, eles estão substituindo nada mais, nada menos do que Memphis e Yuri Alberto, mano. Sim. Que são duas figuras dentro do time titular do Corinthians que a torcida confiava demais. E os moleques estão dando conta do recado. Estão chamando a responsabilidade, não estão se escondendo do jogo. Contra o Bahia, mesmo com a derrota, os dois foram bem. Ontem em São Januário, mesmo num terreno hostil, que é a casa do Vasco, mas os moleques também não pipocaram, foram pra cima. Então, parabéns pro Corinthians ontem, Lele. Parabéns pra torcida do Corinthians, que tem inúmeros vídeos mostrando, e a Globo tentando fazer até um compilado pra colocar o microfone embaixo da torcida do Vasco pra ver se conseguia igualar. Não conseguia, mesmo com o microfone na cara da torcida do Vasco, a torcida do Corinthians calando o São Januário. E, cara, parabéns de fato, Lele, pro Corinthians, que conseguiu vencer o Vasco, o árbitro, o VAR e o Félix Torres. Porque, cara, vou te falar, Dorival, pelo amor de Deus, não põe essa tranqueira em campo. Joga com 10, velho. Joga com 10, mas não põe o Félix Torres, velho. Não põe essa desgraça em campo, velho. Eu vou falar, o cara tem família, o cara entrou em campo com 84 minutos. Ou seja, ele jogou só o finalzinho e ele conseguiu ser o pior em campo. Eu juro por Deus. Ele conseguiu ser o pior em campo jogando só os minutos finais. Tem um meme do Campeonato Paulista, você vai se lembrar que o Corinthians ganha do Palmeiras, que o Félix Torres, ele faz o pênalti e depois ele é expulso. Que aí tem aquela imagem do Carrillo, você chegou a ver, Quintino? Na festa lá do Campeonato Paulista, que o Carrillo fala pra ele, tava louco pra fazer merda. Sempre quando vai entrar o Félix Torres, me vem esse vídeo na cabeça. Tanto que o segundo gol do Vasco, ele ficou caminhando ali, foi nas costas dele o lance, né? Ainda bem que já estava realmente no finalzinho do jogo, então não deu tempo nem de incendiar nada ali. Não, mas deu, porque os caras acertaram a trave ainda depois, né, Lili? Foi, teve uma bola na trave e saiu. Pelo amor de Deus, gente. E depois ele ainda me posta um story lá com carinha de sono e dando risada. Vai se lascar, Félix Torres. Vamos lá, né, pro jogo na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, né?
Memphis Depay está em transição, mas talvez não jogue o primeiro jogo, né, Leandro? Eu acho que eles estão preparando pra volta. Pra volta, pro jogo da volta, né? Porque lembrando, Motinha, o primeiro jogo é agora, aí depois pega o Palmeiras no final de semana, aí não é na próxima quarta ainda, é só no dia 11, se eu não me engano. Então, é na outra quarta. E esse jogo aí contra o Atlético Paranaense, jogo da ida da Copa do Brasil, é lá na Arena da Baixada, que a gente tem que lembrar que é o gramado sintético. Então esses jogadores que vão voltar de lesão agora, o próprio Garro, eu acho que vai ser até dúvida pra esse jogo, viu? Então, eu já não sei também se precisa voltar, viu, Quintino? Porque do jeito que tá jogando o Kaique, tomou a posição. O Memphis é banco do Kaique hoje. Mas peraí. Foi bom tu falar do Memphis. E essas 3 propostas aí? Estão pintando aí, inclusive quem falou é o Fabrício Romano, um cara aí que sabe muito a respeito... Não, esse cara dá realmente os maiores internacional aí de futebol internacional, é o cara que tá sabendo de tudo. E vou falar pra você, Quintino, de verdade, tem gente dentro do Corinthians que tá rezando pra pintar essas propostas, porque o Corinthians, ele praticamente aí se livra do Memphis, não se livra no sentido, tipo, é uma porcaria, não, mas é um alto custo. Para de pagar, né? Financeiro. Para de pagar e ganha ainda 5 milhões de euros ali, porque é o que reza o contrato do Memphis, que se pintar qualquer tipo de proposta, o Corinthians, ele, no caso, o Memphis quiser rescindir, o Corinthians ele fica com 5 milhões de euros. O Memphis, para rescindir, ele paga 5 milhões pro Corinthians e vai embora. Se pintar qualquer proposta, o Corinthians só ganha 5 milhões também. Então, nesse caso, já que a proposta é de 10, ele ganha metade. Então, cara, de verdade, se pintar, ele vai. Mas não tem como se... Vai, até porque ele quer receber em dia, claro que ele vai. Recebendo. Respeitando aí, né? Não, assim, o salário ele tá recebendo em dia. O que estamos devendo pra ele são os tais 11 milhões. Premiações. Premiações 11 milhões. O que daria rescisão, né, unilateral, eles não deixam de pagar. Provavelmente isso aconteça. Mas, assim, não foi divulgado esses 3 times que seriam supostamente interessados no Memphis. A gente sabe, né, da credibilidade do Fabrício Romano. É um cara que sempre traz notícias em primeira mão aí dos maiores atletas da Europa. Só que... Um deles será que é o Besiktas ainda, Lelê? Porque tinha o Besiktas, não faz muito tempo aí, era o Besiktas, né? Exato, porque eles perderam o Ciro Immobile lá, né? O italiano, que foi pro Bolonha. E aí, desde que perderam ele, não repuseram, não contrataram outro cara. Então, parece que eles se interessavam aí no Memphis pra substituí-lo. Porém, o Memphis se machucou, não tá jogando, né? Tá se recuperando agora. E a janela já fecha agora dia 2. Então, eu acho estranho, né, esses interesses aí agora, nesse momento, até porque... Fecha dia 2? Agora já estamos, hoje é o quê, 25? Aliás, hoje é aniversário de Chapecó. Fecha terça-feira. Terça-feira, que é uma semana. Tá muito em cima. Mas em uma semana... Então, mas é porque a notícia apareceu agora. Pra ver se já não vem as consultas e conversas... Então, já não vem aí acontecendo. E quando quer, fecha, viu? É que também assim, né? Olha, quando precisa e quando querem... O dinheiro aparece. Falaram, eu vi também uns bochichos aí, né? Não nem lembro agora que site que foi, ou quem foi o jornalista que trouxe a informação. Mas que o próprio Real Oviedo, né? Que voltou agora pra La Liga aí. Oviedo, que enfrentou o Real Madrid ontem. Jogou contra o Real ontem, então. Que também seria um dos interessados aí no Memphis. Mas vamos ver, eu acho que não sai, não. Só vou falar a notícia mais importante do Corinthians hoje, né? O Conselho Deliberativo do Corinthians hoje escolhe em eleição indireta, né? Repita, em eleição indireta, o novo presidente do clube, né? Até o fim de 2026. 3 candidatos: o Osmar Stabile, Roque Cittadino e André Castro. Cittadino? O vai disputar? Meu senhor. Tem chance o Cittadini, ou corintianos? Tem chance? Eu não sei, confesso que eu não sei. Tem. Mas quem que é o favorito para ser o dono do galinheiro aí, Vai Lelê? ficar entre o Stabile e o Cittadini. E o de 1 Mas bilhão, eu acho que o Stabile vai ficar bem à frente, viu, mano? Dizem assim que tem uma briga entre o Stabile e o Cittadini. Eu não acredito que o Cittadini vá chegar próximo dos votos do Stabile. Lembra que é 299 conselheiros que vão votar. Mas, ô Lelê, com relação a essa eleição, eu também tinha, olhando de fora, essa percepção. Eu falei, hoje o Osmar Stabile é fantoche do Tuma. Quem manda no clube lá é o Tuma, que é o presidente do Conselho Deliberativo. E como quem vai votar hoje são os conselheiros, em torno de 300, eu acreditava de verdade que o Osmar Stabile teria até uma certa vantagem com relação aos outros concorrentes. Porém, 2 pessoas diferentes me disseram, Lelê, que o Cittadini tá forte,
e as pessoas que votam no Cittadini não estão balançadas como estão, por exemplo, as pessoas que podem votar no Osmar Stabile. Ou seja, o cara que tá com o Cittadini é o Cittadini Futebol Clube. O cara que pode votar no Stabile é aquele cara que tipo, mas esse André é um cara novo, não sei, eu não confio muito no Stabile, porque quem tá mandando é o Tuma e bababá, enfim, a gente conhece. De verdade, Lelê, pra mim, eu acho que quanto menos mexer é pior. É igual aquela merda que tá seca no quintal, você fala, tá lá, mas não tá fedendo. Aí você vai lá e dá uma cutucada, aí já começa a... malandro, sobe aquela marofa, malandro. Então, é a política do Corinthians hoje. Então, Lelê, se você coloca hoje qualquer tipo de pessoa nova lá, você acaba meio que naquele período de transição até o cara entender onde ele tá, ver as contas e tudo mais, atrapalha todo o planejamento. E ainda sabe, mais Lelê? Então, eu acho que o menos pior é o Osmar. Também eu concordo com você. Não que ele seja, né, um puta candidato, que a gente confie nele e tudo isso, mas é aquela por eliminação, né? A gente vai. E por essa questão de pensar também no que cause menos impacto aí negativo para fazer essa transição de gestão e tudo mais. Ainda mais se tratando de Cittadini, que é um cara que representa toda essa política de anos aí. Foi vice do Dualib, né, gente? E tudo que a gente já quis afastar do Corinthians política, aí nos últimos anos. E o André Castro, que é um desconhecido, que chega com promessas exorbitantes, muito parecido com o que foi o Augusto Melo. E a gente sabe onde deu, né? Péssima onde acabou. hora, né? Um novo candidato. É isso, Motinha. Até nesse negócio, viu, Lelê? Rapidinho, só pra falar rápido desse ponto. Ô, Sombra, essa empresa que o André Castro tá dizendo que pode colocar $1 bilhão dentro do Corinthians, cara, na boa. Qualquer empresa que estampa uma camisa de clube de futebol, geralmente ela tem aí o alvo, o varejo, ou seja, o consumidor final, o povão. Pode ser aí uma montadora de carro, pode ser uma Bet, pode ser, sei lá, qualquer coisa, uma leiteira, qualquer coisa que vá atingir o público final. Essa empresa, cara, ela tá registrada no Banco Central como uma factoring. Factoring, o que é? É uma empresa que vai comprar dívidas que já estão aí sendo... Mas é verdade, porque o cara, quando ouve esse termo, o cara não tem obrigação de saber. Mas a gente que trabalha nesse negócio tem que saber um pouco, pelo menos o básico. É que você tá trabalhando na CNN também, né? Por isso que você sabe. Não, mas não é. Mas, ô Marcão, essas empresas, elas têm como alvo comprar dívidas de pessoas que vão receber na justiça, como se fosse um precatório do governo. É uma dívida que tá ganha, mas ainda não recebeu. Então, por exemplo, você tem $1 milhão para receber. Essa empresa, ela compra a tua dívida com deságio, ao invés de te pagar $1 milhão, ela vai pagar 600 mil. E ela vai ficar com aquela carta de crédito para receber lá na frente. Esse tipo de situação, ela não envolve o consumidor final. Então não tem como você ter uma contrapartida em termos de consumo para uma empresa dessa. E quando o cara fala, pode colocar até $1 bi, o pode colocar até $1 bi, pra mim é muito vago, irmão. Ele deveria ter tipo um X de partida, fala, de $500 milhões até $1 bi. Porque aí você vai exigir que fale, desses 500 milhões, quando que vai vir o primeiro aporte, quanto é, pra pagar o quê? Entendeu? Então é muito subjetivo. Esse cara, desculpa, pode ter uma boa intenção, mas é outro que tá querendo ganhar fama dentro do clube, viu, Lelê? Exato. É a roda gigante dele. O retorno do Pinóquio. Cada um com a sua roda gigante. Ele conseguiu o que queria, ficar conhecido. Mas sabe o que é pior? É que a gente vê torcedor, gente, se iludindo muito fácil. Vingamos vocês, viu, RG? Até a gente brincou na... Peraí. O Vasco em 9 jogos, só ganhou um, do Santos. Então todo mundo vingou o Santos, então. Mas peraí. Não é que ganhou do Santos. Ele esquartejou vocês e jogou pela cidade. É verdade. Lá e falou, é verdade. Não vamos fazer isso com o nosso filho, não. É verdade. É isso aí, mano. Então. A gente até brincou na transmissão que o Corinthians foi o pai da Doris. Pegou a Doris que maltratava os velhinhos lá. Deu tapa, deu a cintada nela. Parecia o Justiceiro, né, Lelê? Só faltava aquela camiseta da caveira lá, o Justiceiro. Metemos 3 no lombo aí, pra eles aprenderem a respeitar os velhinhos. O Juventude fez isso com o Vasco. Não, mas o Corinthians fez mais. Gol do Nenê com 55 anos. Não, mas o Juventude não bateu no Vasco em São Januário. A gente foi buscar os caras dentro da casa deles. Vou falar, o RG, vamos vingar nossa irmã também na próxima rodada aí também, que é a Copa do Brasil. Vamos vingar nossa irmã, mano. Vai te catar. Nossa irmã. Fala aí. Olha, o Dorival exaltou a vitória. Que maldade, hein, cara, que maldade. O Dorival exaltou a vitória aí do Corinthians, né? Foi uma vitória merecida, segundo o Dorival. Sim. Mas pediu uma coisa. O quê? Ele falou sobre as eleições, né? Ele pediu paz no Corinthians, né? Ixi, Maria. Ele pediu paz. Paz? Hoje tem eleição, como é que vai ter paz? Após as eleições, ele pediu paz. É que ele não tá podendo pedir contratação porque tem o transformado. Aí ele apelou pra paz mundial agora. Quer falar do jogo? Depois a gente fala as notícias aí.
Mano, o Corinthians fez um bom jogo, né? Surpreendentemente, porque acho que quando a gente olhou pra escalação, muita gente já torceu o nariz, né? Que o Corinthians, com jogadores importantes aí, todo mundo disponível, a gente já tem um certo pé atrás. Então, sem esses caras, né? E cheio de desfalques como a gente tá aí, sem Yuri, sem Memphis, sem Martínez, sem Carrilho, a gente espera sempre o pior, né? Mas o Vasco é um freguesão mesmo do Corinthians, gente. Em 42 jogos, desde 2002, o Vasco só venceu 4 partidas do Corinthians. Muita coisa. Então, realmente, assim, é um retrospecto, né, de se invejar aí a favor do Corinthians. E a gente foi pra lá lembrando um pouco, mano, aquele jogo de 2023, que a gente vence por 4-2 lá em São Januário. Jogo importantíssimo pro Corinthians pontuar e se livrar do rebaixamento também, né? Da zona de confusão, que teve 2 gols do Romero e tal. E acho que esse jogo de domingo aí em São Januário foi nessa mesma pegada, assim, pro Corinthians ter tranquilidade, né? Pro Dorival ter essa paz que ele precisa pra trabalhar sem a pressão, sem a cobrança dos torcedores, que inclusive antes do jogo estavam lá no hotel. Tem vários vídeos em rede social aí, né, da cobrança em cima do Dorival para essa partida e pro Campeonato Brasileiro em si. Porque o Corinthians na Copa do Brasil foi avançando, eliminou o Palmeiras, foi festa, foi lindo e tal, mas no Campeonato Brasileiro tava deixando a desejar, né? 11 jogos, só uma vitória. É sacanagem, Lelê, cobrar o Dorival? Não, eu acho que ele não é o principal culpado, né? Ainda mais cheio de lesões como o time tá. Ele teve a promessa de contratações por parte do Fabinho e possivelmente não vai se concretizar por conta do transfer ban. Dizem que o Corinthians está acertado com o jogador, depois a gente vai falar aí. Mas para isso acontecer de fato, teria que cair esse transfer ban do Félix Torres, né? Com o Santos Laguna. Pois é. Não, se fecha, Trica. Você também tava até a hora do almoço. Eu tô zoando. Eu sei. Eu não posso mais zoar. Não posso mais. Mas assim, dentro das limitações, mano, do Corinthians, com esse time aí que teve que contar com garotos da base, com o Kaique, com o Guinegão, que teve que contar com o Maicon retornando de lesão e era um jogador muito criticado, e Breno Bidon também. Foi um time que se portou bem, foi um time que jogou bem. Os caras que eram mais criticados conseguiram se sobressair diante do Vasco, né? O Maicon mesmo, que faz o primeiro gol, jogou bem. E é um cara que vinha de um desempenho péssimo antes de se machucar. Então foi bem nesse jogo. O Breno Bidon também foi bem, né? E também era um jogador que vinha de instabilidade, né? Irregularidade ali. Então, dentro do que o Dorival tinha de disponível, ele conseguiu fazer o time jogar. Pelo menos diante do Vasco. É claro que eu acho que o Vasco não é um parâmetro hoje para você se comparar com os times ali da parte de cima da tabela. É um time que vai brigar também para não cair, vai passar sufoco sim. Já tá brigando, né? Mas, pô, dentro da proposta do jogo, a gente sabe como é o time do Diniz, que ele força essa saída curtinha ali e tudo mais. O Dorival, dentro dessas possibilidades de conhecer o trabalho do Diniz, ele subiu as linhas, ele mandou os moleques lá na frente pressionar. Isso. E por serem jovens, né, o Kaique e o Guinegão conseguiam fazer essa pressão, correr, então não dá, né, esse espaço pro Vasco sair jogando. E não faria se tivesse não faria, Memphis, não faria, etc. exatamente. Não, até poderia tentar fazer, mas teria dificuldade, né, porque esses jogadores aí como o Memphis, o próprio Carrilho também, eles têm dificuldade, sim, nessa recomposição, nessa intensidade de marcação. Mas os garotos fizeram isso muito bem. Então deu certo, funcionou. E era o que a gente precisava, né, mano? 3 pontos e focar agora na Copa do Brasil. O Corinthians hoje anunciou a renovação de contrato do volante André Luiz. Na verdade, agora virou André, né? O Corinthians acertou a renovação, né, do meio-campista André. O vínculo, né, do filho do Terrão é válido até 31 de dezembro de 2029. Olho na multa rescisória, fique de olho. A multa rescisória do atleta de 112 milhões de reais para o mercado nacional, não é como 14, né? Como perdemos o Furquinho de bobeira, né? Olha a multa aí do volante agora, 112 milhões de reais, contrato até dezembro de 29, e para o futebol europeu, multa de 100 milhões de euros. Na verdade, não é para o mercado europeu, né? Mas especificamente é para o mercado internacional, 100 milhões de euros. Ninguém vai levar o garoto por 100 milhões de euros. A gente sabe disso, então o Corinthians está bem protegido. No Corinthians, desde os 10 anos, André passou por todas as categorias de base do clube, tendo o Paulistão Sub-17 em 2023 e a Copinha em 24 como suas principais conquistas. E em 2025 passou a treinar pontualmente na equipe principal, tá? André Luiz, abre aspas para o André Luiz, estou muito feliz com esta nova meta atingida, agora é trabalhar para assim que surgir essa oportunidade,
eu possa buscar meu espaço no elenco, comentou o camisa 49 aí para Corinthians TV, tá? O André fez sua primeira viagem com a equipe profissional do Corinthians na vitória diante do Vasco no último domingo por 3-2 em São Januário. Aí o meio-campista André tá renovando seu contrato com o Corinthians. Eu fui atrás das informações em relação ao André. Me falaram que é muito bom volante e que vai vingar mais do que o Bahia, que vai atropelar o Bahia no processo de transição, que ele tem mais qualidade que o Bahia. Me falaram que é bom marcador, tem bom passe, gosta do drible, gosta de quebrar linhas e pisar na área. Rapaz, eu fiquei impressionado, né, com as informações. Me falaram que lembra muito o Bernardo, né? Lembra do Bernardo? Volante que jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, brilhou no São Paulo, naquele time, né? Era Bernardo, Silas, Pita, Miller, Sidney, Careca, e depois o Bernardo brilha no Corinthians e conquista a Copa do Brasil e também o Campeonato Paulista de 95. O meio campo do Corinthians era Bernardo, Zé Elias, Marcelinho e Souza, o ataque era Marques e Viola. O Bernardão era o volantão ali, que tinha muita categoria e marcava muito bem, jogou muito o Bernardo no Corinthians, hein? Quem lembra, lembra, tá? E me falaram que lembra muito o Bernardo, forte, alto, gosta de quebrar linhas e gosta muito de pisar na área do adversário. O Bernardo até pisava, mas nem tanto, né? Mas o André Luiz gosta, tá? Enfim, boas notícias, tem se destacado no treino e o Dorival tem gostado bastante. Logo tá pintando no time aí de cima, hein? Logo tá estreando com a camisa do Corinthians, né? Seja entrando no decorrer das partidas ou até mesmo como titular. Vai atropelar o Bahia, hein? É o que uma das minhas fontes me falou lá no Parque São Jorge. Bora lá, Fiel, você viu que saiu a convocação da seleção brasileira, o Hugo Souza foi convocado, né? Eu particularmente não gosto, por mim ele não iria. Eu sei que é o ápice da carreira de um jogador, mas pra mim a seleção tá paia demais, acaba até estragando, né, os jogadores, mas enfim, cara, parabéns aí pro Hugo Souza, não muda nada, muda mesmo quando ele representa a nação do povo, que é a nação corintiana, porque aquela seleção lá... Vamos ver como é que vai ficar. Mas boa sorte aí pro Hugo Souza, parabéns. Pessoal, se você chegou até aqui nessa parte do vídeo, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Eu trago notícias, informações, contratações, pós-jogo, pré-jogo, tudo aqui nesse canal. Assim você vai ficar por dentro de todas as informações do Timão. Prazer ter você aqui, beleza? O Timão vive uma semana decisiva, semana de política em alta, né? Ganhou do Vasco, fez o dever fora de casa, é o que importa. E já olha para o confronto aí contra da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, o Corinthians que chega muito favorito, né? Até por conta de vir de uma vitória, enfim, já estão dizendo que o Memphis vai jogar, né? O primeiro jogo, que vai ser fora. Vamos ver como é que vai ficar. Eu, de repente, iria até com... Cara, na Copa do Brasil, velho, se o Memphis estiver bem, tem que ir com o Memphis, velho. Tem que ficar com história de poupar jogador, não. Que já tá... Cara, é quarta de final, velho. Você vai poupar na quarta de final. Já tem que ir com tudo pra cima, mano. Tem que ir com tudo, sem dó e sem piedade. Uma menção aqui pro Guinegão, que tá jogando o fino da bola, hein, mano. Eu sei que é muito cedo, tá todo mundo elogiando, mas, mano, o cara corre o campo todo, incomoda todo mundo, né? Não desiste nunca. É um cara que tem a cara do Corinthians, né? E só dele não pintar o cabelo de platinado, ele tá 1000 anos na luz na frente de vários jogadores da base lá. Sei que não influencia muito, mas, mano, o cara é raiz. Saiu até uma foto lá do bolo lá dele de aniversário, acho que de 6 anos de idade, com o Chicão no topo do bolo. Cara, raiz, mano, raiz. Mas aí, pessoal, vamos lá. O que você achou dessa semana? Jogo com o Vasco, eleição? Vamos trocar uma ideia, deixa sua opinião aí nos comentários. Prazer ter você aqui, logo volto com mais novidades do Timão, beleza? Valeu!